Olá, nos encontramos mais uma vez nessa hora tão importante, onde nós iremos buscar de Deus a sua vontade para o nosso dia hoje. O que nós precisamos saber hoje de Deus para ter um dia mais feliz? Então vamos estudar juntos, vamos refletir juntos e certamente chegaremos à resposta. Obrigado por sua companhia, obrigado também porque você está aí comigo, não somente apreciando o que aqui é feito, mas colaborando, interagindo conosco, sendo um ativo missionário quando você toma esse vídeo e o compartilha com outras pessoas. Continue assim fazendo, tá bom? Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça que a sua inscrição nos fortalece. Então, vou pedir para que você se inscreva e se junte à nossa família do Lição Fácil. Se ainda não deixou aqui uma mensagenzinha, é importante que você assim o faça. Não se esqueça de deixar o seu gostei no final, tá bom? Ressuscitados e exaltados com Cristo. A grande verdade de que os seres humanos estavam vendidos como escravos, filhos da ira, vivendo de acordo com as inclinações da sua própria carne, do seu próprio pensamento, vivendo mais por instinto do que pela razão, dominados pelo príncipe da potestade do ar, lembra? Dominados por Satanás e seus demônios. Apesar de que isso era uma verdade, o apóstolo Paulo traz duas palavrinhas aqui profundamente significativas. Mas Deus. É verdade, eles eram assim. Mas Deus nos ressuscitou. Quer ver? Deixa eu ler para você. Efésios capítulo 2, versículos 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. Mas Deus, ou seja, Deus não ficou inerte, passivo, vendo a sua criação, os seres humanos, degradando-se ao mais baixo nível, mas por amor e misericórdia, conforme o apóstolo Paulo nos indicou aqui no texto, ele se interessou por nós e veio para nos salvar. Claro que para nos salvar, ele teve que pagar um altíssimo preço, a morte do seu filho. Ou seja, havia um preço a ser pago. E esse preço cobrado era cada gota do sangue do seu próprio filho. E ele não hesitou, por amor, o entregou por nós. Olha que coisa extraordinária. Aí ele diz assim, aí está dizendo que juntamente com ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. O que significa isso? Você lembra que quando Jesus ressuscitou, depois ele foi exaltado? Foi assunto aos céus? Foi levado para os céus? A ascensão de Cristo, lembra disso? Pois muito bem, Paulo talvez estava dizendo aqui, olha, nós somos com ele ressuscitados porque nós seremos co-participantes da ascensão de Cristo. Aí ele fala, ele nos fez assentar em lugares celestiais. É como se ele nos desse um camarote no céu para ver Jesus sendo entronizado, né? Estamos nos lugares celestiais, ou seja, não somos mais dominados pelas forças desse mundo vil e pecaminoso. Agora nós estamos com pensamento nos céus, de onde nós vemos Cristo sendo exaltado. O próprio Cristo nos disse, né? Aquele que vencer, sentar-se-á comigo no meu trono. Ou seja, nós seremos co-exaltados com Cristo. Vou repetir, nós somos co-exaltados com Cristo, porque nós haveremos de sentar no seu trono, como ele também se assentou. A Bíblia ainda é mais profunda acerca desse tema, quando ele diz que aqueles que não foram submetidos à pressão, foram submetidos à pressão, mas não cederam à pressão da besta, não recebendo o sinal da sua mão e o selo na testa, né? Esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, está em Apocalipse 20. Viveram e reinaram. Olha que coisa interessante. Então nós seremos co-exaltados com Cristo por conta do que Deus fez por nós, na sua misericórdia e infindável amor, ao nos ressuscitar juntamente com Ele e nos fazer assentar
nos lugares celestiais. Coisa linda e maravilhosa. Então, nós não precisamos mais estar submetidos aos nossos próprios desejos pecaminosos. Nós não precisamos mais voltar para a cela do cativeiro, trancar a porta, não, e ficar ali preso. Não, nós não precisamos fazer isso. Nós temos um Deus maravilhoso. Ele nos libertou. Então, uma vez libertos, agora nós iremos ser dominados pelo Espírito Santo, não pelos desejos da carne, não pelos desejos da carne, porque é isso que acontece no mundo lá. E por isso Paulo fala, eles que vivem segundo os desejos da carne e dos pensamentos são por natureza filhos da ira. Então nós não precisamos e não devemos mais ser subjugados pelos desejos pecaminosos. Por quê? Porque olha só o que Deus fez. Ele nos libertou, mas também nos deu condição moral e espiritual para vencer o pecado. Veja, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você percebeu aqui, queridos? Então o que Deus faz? Ele vai lá, coloca a porta do cativeiro abaixo, arromba o cativeiro, liberta as vítimas do sequestrador, né? E agora, depois que os liberta, ele dá a eles poder para viver em liberdade. Porque se ele não desse poder para nós vivermos em liberdade, nós iríamos desejar voltar para a escravidão. Você se lembra do povo de Israel? Quando vinha o primeiro conflito, eles murmuravam contra Deus, dizendo assim, não foi isso que dissemos a você, Moisés, que nos deixasse servir aos egípcios, porque melhor era servir aos egípcios do que morrer aqui nessa praia, né? Aí eles lembravam das panelas de carne, como ele era próspera, como que era a vida boa quando eram escravos no Egito. Desejavam voltar para o Egito. Que coisa terrível. Bom, Deus nos liberta e nos dá a condição de viver libertos. Mas, pastor, como assim? É isso mesmo. O que a Bíblia fala? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o Espírito agindo em nós, habitando em nós, que nos dará a condição de dizer não ao pecado e sim para Jesus. De ter condições de poder de subjugar a natureza que nos leva para baixo para exaltar a natureza que nos leva para Cristo. Entendeu? É assim que devemos viver. Graças ao que Deus fez por nós. Veja que tudo nós dependemos dele. Então, ele não somente nos liberta, como também nos dá poder para vivermos de forma livre e centralizada nele. E aí, querido, existe alguma desculpa para viver entregues aos prazeres do pecado? Existe. Não existe, na verdade. Só não é liberto quem não deseja ser libertado. Só não vive segundo a vontade de Deus aqueles que não estiverem em Deus. É só agarrar a Jesus, é só ir. Mas, pastor, como que eu vou a Jesus? Como que eu me agarro a Jesus? Esse conceito é muito abstrato. Jesus eu acredito em Jesus pela fé. Para me falar com Cristo, eu preciso fechar os meus olhos e tentar imaginar. Meu amigo, é isso. Palavra, leitura da palavra, oração. A oração é a chave na mão da fé. Não se esqueça disso, que abre os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Então, ora, lê a Bíblia, vá para a igreja, fala de Jesus para as pessoas, se interesse pelo que Cristo se interessou, quer salvar pessoas. Aí você vai ver que a sua vida espiritual se fortalecerá dia após dia. Esse é o grande segredo. E afinal de contas é isso que eu desejo para você. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a definitivamente entender qual é o segredo da nossa vitória, que é estar diante de Ti todos os dias, clamando por Sua bondade, misericórdia e perdão. Nos ajude a concentrar nosso pensamento em Ti, que os nossos olhos se fixem em Ti, que as nossas afeições e inclinações sejam em direção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi bom, foi maravilhoso estar com você, mas amanhã tem mais. Fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.